Boa noite a todos. Então, vamos agradecer a Jesus mais uma vez, a oportunidade, pedir luzes, bênçãos, para que nós possamos conversar em forma de agradecimento a esse lançamento muito especial que aconteceu há tantos anos, e que tem ajudado a tanta gente nesse tempo todo aí, Então, vamos agradecer, conversando um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, em forma de homenagem, agradecimento, principalmente agradecimento à obra e àqueles que trouxeram a obra para nós, Quem pela primeira vez aí hoje? Você? Primeira vez? É? Primeira vez? Mais alguém? Sejam todos bem-vindos. Quem? Cristina Jaed? Cantinho nem existia ainda, Cristina já estava aqui. Bom, eu preparei um material assim bem novinho para trazer hoje aqui, sabe? Peguei aqui umas folhas amarelinhas que tinha lá em casa e trouxe para a gente conversar sobre o livro, Lembrando o seguinte, Jesus estava finalizando a passagem dele por aqui. Então, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele começa a preparar mais diretamente a despedida. Então, ao preparar a despedida, e sabendo, claro, que ele não tinha conseguido passar, ele não tinha tido como passar tudo que ele precisava passar, então ele promete que mandaria um outro Consolador. Ele diz assim, durante a passagem de Jesus, ainda em comunicação com seus apóstolos, este avisou a eles do envio do Consolador, que, segundo o apóstolo João, no capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do versículo 15, ele diz assim: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque permanece convosco. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Então, essa é a promessa de Jesus. Ele já, na saída, Ele promete, diz que mandaria um outro Consolador e que era o Espírito de verdade. Uma das coisas que ainda gera muitas discussões é uma preocupação que as pessoas têm de saber quem era o Espírito de verdade ou quem é. E aí começam as elucubrações, Aí uns dizem que é Jesus, outros dizem que é um outro Espírito, outros dizem que é uma Pleiade, cada um diz uma coisa. Mas tem umas coisas que a gente não tem que identificar, não tem que saber assim. Se tivesse, eles tinham falado. Um espírito, quando veio e falou com o Kardec, ele se identificou e falou a verdade. Pronto. Aí o Kardec tentou cutucar e saiu, mas agora foi só isso. Pronto. Aí a gente fica na preocupação de querer identificar, Vamos deixar que as coisas vão acontecendo na medida que a gente vai entendendo e vai criando condições para entender. Olha só, ele fala assim: ele vos dará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre. Permanecer conosco para sempre não é um espírito, não é uma outra individualidade. Vamos dizer assim, a lógica diz que o que vai permanecer conosco para sempre é a verdade que nós vamos descobrir a partir do incentivo dessa mensagem ou desse espírito, ou desses espíritos que virão trazer o conhecimento para nós. Tá? Então nós vamos passar a buscar a verdade. A verdade definitiva vai ficar conosco. E na medida que nós vamos descobrindo a verdade, ela vai permanecendo conosco. E aí sim faz sentido. Mas quando falar, Jesus vai ficar comigo eternamente, aí dá aquela impressão de que
Então, tem uma outra pessoa, um outro ser, um outro indivíduo que vai ficar comigo eternamente e que, no caso, é Jesus. Né? Então, ele vai ficar, não nesse sentido de ser uma individualidade que vai ficar conosco, vai ser o nosso acompanhante o tempo todo. O que vai permanecer, então, é a verdade que vai ser trazida. Então, não precisa ser um espírito, uma individualidade. Precisa ser um conhecimento, um entendimento. E aí sim, tem lógica permanecer conosco, não é? Aí vai permanecer para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque permanece convosco. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Então, o que a doutrina espírita está fazendo, né? Está nos conduzindo à verdade plena dentro das nossas possibilidades. Está conduzindo. Pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Com isso aqui, a gente começa a ver um outro lado da situação, né? Então, essa promessa de Jesus, quer dizer, é uma promessa que ele fez aos discípulos e que certamente estendeu a toda a humanidade ao longo dos tempos. A vinda do Consolador. Então foi assim que no ano de 1854, na França, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido no dia 3 de outubro de 1804, iniciou com 50 anos de idade a experiência nas letras, já era experiente nas letras, discípulo fiel de Pestalozzi, professor, lecionando astronomia, química, física, já tendo escrito alguns livros didáticos, ele recebeu pela primeira vez a informação das mesas girantes. Informação esta dada pelo senhor Fortier. Eu estou lendo em português, tá? Porque eu não sei a pronúncia direito, né? Cada um fala de um jeito. Estou lendo em português. O senhor Fortier, que era magnetizador, ele, naquele tempo, eles estavam estudando o magnetismo, que estava surgindo como uma nova ciência. Então, alguns se diziam magnetizadores porque usavam o magnetismo que tinha sido ensinado de alguma forma, e alguns se diziam magnetizadores. E começaram a tentar usar o magnetismo para explicar alguns fenômenos que vinham acontecendo. Dentre eles, tinha esse das mesas girantes. Então, o senhor Fortier, que era magnetizador, com quem estabeleceram relações em virtude de seus estudos sobre o magnetismo, mas o senhor Fortier disse que o fenômeno era bem extraordinário. Então, o professor Rivail vai estabelecer relações com o senhor Fortier por causa ele tinha interesse em conhecer o magnetismo. Certo? Mas o que o senhor Fortier fez com ele? Falou que o fenômeno era bem extraordinário. Aí falava assim, não apenas se faz girar a mesa, como também se consegue fazê-la falar. Pergunta-se e ela responde. Nem nós hoje acreditávamos nisso assim, né? Então, a mesa girava, isso era comum, né? A mesa fazia batidas, movimentos, giros, tudo mais, era comum. Eles estavam tentando achar uma explicação para isso e queriam usar o magnetismo como uma maneira de explicar. O que o Kardec responde para ele? Quanto a isso, ele replicou, eu crerei quando vir e quando conseguirem provar-me que uma mesa dispõe de cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até que isso se dê-me permissão de não enxergar nisso senão uma fábula para provocar o sono. Isso foi a resposta que ele deu ao primeiro convite que ele recebeu para ir ver os fenômenos que ele queria conhecer, na verdade. Mas ele não foi, por causa do exagero. No ano de 1855,
ele encontrou o senhor Carlotti, amigo há mais de 25 anos, que lhe falou desse fenômeno por cerca de 1 hora, com o entusiasmo que lhe despertavam todas as ideias novas. Ele sempre havia apreciado no senhor Carlotti as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, mas desconfiava de sua exaltação. Foi o primeiro a lhe falar da intervenção dos espíritos e contou-lhe tantas coisas surpreendentes que, ao invés de lhe convencer, aumentou a dúvida. Aí, mais uma vez, ele encolheu. Então, isso aqui já é um princípio da lição para nós, assim, desde o início. É o princípio assim, da essência da doutrina, que é para a gente não acreditar em tudo que fala, para a gente não ficar exagerando os acontecimentos, transformando tudo em fenômeno, em coisas maravilhosas, porque antes é preciso passar pelo crivo da razão. É preciso racionalizar as informações, os acontecimentos, tratar com uma maior naturalidade possível. Então, nós acreditamos nos espíritos, eles existem. Mas tem muita coisa que acontece no nosso meio hoje, que pode parecer um fenômeno, que é coisa do mundo material, que não tem uma relação direta com os espíritos. Então, a gente precisa aprender a separar isso. Além disso, é necessário não criar grandes expectativas, porque essas informações exageradas podem nos levar a acreditar nos milagres, ou continuar com a crença na possibilidade de os espíritos fazerem milagres. E aí vai deixando uma série de outras informações para trás, né? Bom, em maio de 1855, eu estava lá em casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Fortier, seu magnetizador, e ali encontrou o senhor Pantier, que era funcionário público de meia idade, homem de muita instrução, sério, frio e calmo. Sua linguagem pausada e isenta de quaisquer entusiasmos causou-lhe viva impressão. E quando lhe convidou para assistir às experiências, aceitou pressuroso. Aí ele sentiu segurança, certo? Aceitou. O encontro foi marcado para terça-feira. Terça-feira, às 8 horas da noite. Terça-feira, hoje é terça, né? Meu primeiro dia foi terça também. A minha primeira vez foi terça, né? Vamos dizer assim, o meu desenvolvimento todinho, pouquinho assim, né? Mas o que aconteceu até hoje foi mais na terça, aqui no cantinho, inclusive. Então, foi marcado na terça, às 8 da noite, e ali, pela primeira vez, foi testemunha do fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não era possível haver mais dúvidas. Entreviu debaixo da aparente futilidade e da espécie de diversão que faziam com aqueles fenômenos algo sério e como que revelação de uma nova lei que prometeu a si mesmo investigar a fundo. Dentro de pouco tempo, surgiu a ocasião de observar mais atentamente do que houvera podido fazer antes. E numa das reuniões conheceu a família. Uns falam Baldinho, outros falam Baldão, outros falam Budan. Vocês podem escolher. Deve ter uma pronúncia certa, né? Parece que Budan é mais correto, né? Sim. Ah, você sabe falar inglês, tá certo. Tá bom. Bom, o doutor, o senhor Budan, vou chamar assim, convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa e às quais passou a ser desde então muito assíduo. Essas reuniões eram muito frequentadas. As médiums eram as senhoritas Budan, que escreviam numa ardósia com o auxílio da cesta peão.
Era uma coisa fantástica. Eles punham uma mesa, né, com uma ardósia, pegavam uma cesta, amarravam o lápis na cesta, as pessoas, as médios, né, colocavam as mãos lá na cesta, aí a cesta começava a se movimentar. Então, a partir daí, por esse movimento, ela escrevia e deixava a mensagem. Imagina como que era esse escrito, né? Uma cesta lá, com lápis amarrado nela lá. É até difícil explicar isso. Mas era isso que acontecia. Basicamente era isso. Até que eles descobriram que a psicografia poderia ser feita com a mão do próprio médium. Olha só, imagina. Eu, para escrever, eu tenho que pegar uma coisa assim, pôr minha mão, segurar naquela coisa, amarrar um lápis aqui, né? E aí o lápis sai escrevendo lá. Mas isso é interessante, porque isso fazia parte da construção da história, da evolução do conhecimento e da história dessa doutrina que ia surgir. Então, partiu do zero. A gente pode falar, partiu de uma coisa muito simples, para atingir uma complexidade que é hoje a estrutura da doutrina, o conhecimento que ela traz para nós hoje, é de uma complexidade que a gente está muito longe de compreender assim, um centésimo disso, talvez. Né? Mas partiu dessa quase que brincadeira que ele levou a sério. Bom, foi ali que fez os primeiros estudos sérios sobre o Espiritismo. Mais pela observação do que pelas revelações. Aplicou à nova ciência o método da experimentação. Jamais utilizou teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. Através dos efeitos, procurava chegar às causas pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, só admitindo uma conclusão como válida quando esta conseguia resolver todas as dificuldades da questão. A gente vai ver, ao longo do Livro dos Espíritos, algumas questões que vão sendo desdobradas, até completar a ideia toda. Porque ele questionava o tempo todo. Né? Ele levava as questões prontas, dependendo da resposta, ele fazia outras perguntas em cima. E ele era super prático e lógico, né? Tinha a lógica da ciência. Todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Então, o efeito que ele viu lá naquelas mesas, lá naquele movimento das mesas, das cestas e tudo mais, era um efeito físico, em princípio. Mas tinha a parte inteligente daqueles efeitos, porque dava a resposta. E as respostas eram, às vezes, contrárias ao que as pessoas pensavam do ambiente. Às vezes, contrariava a todos. Mas a resposta tinha mais lógica do que as possíveis respostas que os outros dariam. Então, ele analisando pela lógica, pelo bom senso nas respostas, e aí considerando o efeito, que o efeito é o que está acontecendo. Nem sempre, quando tem o efeito, a gente vê a causa. A causa tem que imaginar. Para imaginar a causa e fazer essa dedução com essa lógica, a gente tem que conhecer esse aspecto da lei. Causa e efeito. Plantio e colheita. Existe colheita sem plantio? Não tem. Então, efeito. Não existe efeito sem causa. Então, primeiro a causa, depois o efeito. Esse conhecimento veio trazer mais tarde para nós muitas explicações sobre os acontecimentos das nossas vidas. Nós vamos chegar à conclusão, já chegando, né? Que tudo que acontece conosco é efeito. E todo efeito tem uma causa. E chegou-se também já à conclusão de que os causadores desses efeitos que nós estamos recebendo agora como resposta somos nós mesmos. Com isso,
elimina a possibilidade de buscar culpado para qualquer coisa que nos aconteça. Então aí vê como que a coisa já vai começando a ficar complicada, né? Até então, quem era culpado? Era o governo, era o deputado, senador, prefeito, vereador, né? Meu irmão, meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu filho, minha mãe. Tinha alguém culpado. Agora ele mostra, e a gente não tem como fugir disso. Quem começar a pensar dessa forma de causa e efeito, não tem como fugir. Então, aí você parte do princípio de que Deus é justo e tudo que te acontece vai ter uma origem em você mesmo. Mas Jesus já tinha dito isso lá atrás, quase 2000 anos depois, né? Antes, né? Bom, então fez os primeiros estudos e tal. Através dos efeitos, procurava chegar às causas pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, só admitindo uma conclusão como válida quando esta conseguia resolver todas as dificuldades da questão. Então, isso ainda é um conselho válido para nós hoje, principalmente. Jesus falou que haveria falsos cristos e falsos profetas. Então, nós seríamos assediados com informações falsas. Só existe um jeito de evitar isso. Saber avaliar as coisas. Saber resolver as questões de uma forma lógica. Saber questionar. Não é brigar nem discutir, não. É questionar um fato. É buscar um entendimento. Como assim? Me explica melhor isso. Ouvir, conversar, questionar, raciocinar, estudar. Precisamos estudar muito. E a cada sessão com uma série de perguntas preparadas e metodicamente dispostas, essas perguntas eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. No ano de 1856, frequentou ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se faziam na residência do senhor Rostand e da senhora Jafet, que era sonâmbula. Eram reuniões sérias e com muita ordem. Ainda não eram reuniões espíritas, tá? Que hoje, depois de saber de tudo, já coloca reuniões espíritas. Mas eram as reuniões, talvez se chamasse de magnetismo, de espiritualismo, alguma coisa assim. Né? Hoje nós chamamos de espíritos. O trabalho estava terminado por parte e tomava forma de um livro. Mas ele queria que fosse revisado ou revisto por outros espíritos por intermédio de diferentes médiuns. Lembrou de fazê-lo nas reuniões do senhor Rostand. E depois de algumas sessões dos espíritos, os espíritos disseram que preferiam fazer a revisão na intimidade, marcando para este fim alguns dias para trabalharem com o senhor Jafet, para fazê-lo com mais calma. Não se contentou com essa revisão. Isto recomendaram os espíritos. As circunstâncias lhe haviam feito conhecer outros médiuns e sempre aproveitava a oportunidade para apresentar as questões mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram colaboração neste trabalho. Foi através da comparação e da difusão de todas aquelas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que aprontou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, isso durou um tempo relativamente curto, né? Basicamente de 55 a 56, princípio de 57, final de 56. Foi um tempo relativamente curto. Mas é claro que em 18 de abril de 1857, um material que tinha em torno de 501 perguntas feitas aos espíritos, foi lançado oficialmente o Espiritismo, e com este livro, que sendo o primeiro da série,
foi considerado uma das obras mais extraordinárias de todos os tempos, porque não tem autor específico, como em geral se entende de autoria, não é anônima, como em geral se entende de anonimato, e nem é de origem supostamente divina, como a Bíblia e o Corão. As inteligências que o ditaram disseram ter vivido na Terra, e muitas delas deixaram seus nomes registrados na história do nosso planeta. Quando ele estava na elaboração do Livro dos Espíritos, tem um fato interessante que faz a ponte, né? Porque nós falamos aqui da promessa da vinda do Espírito de verdade, né? Então, tem um momento que ele está em casa, escrevendo, fazendo alguma questão, e ele ouve um barulho continuado. Ele para e vai procurar, o barulho para. Ele volta, começa a escrever, o barulho começa de novo. Ele para de escrever e vai procurar, o barulho para. E ele vai de novo e de novo. Aí a mulher dele chegou, ouviu o barulho e foram procurar juntos. E não acharam nada. Aí desistiram e foram dormir. No dia seguinte era a reunião. Ele chega e comenta lá com o dirigente da reunião, certamente, e falou o que tinha acontecido na casa dele, que tinha acontecido uma coisa estranha lá, porque tinha um barulho que ele não identificou de onde era e não conseguiu saber mais nada a respeito. E acabar desistindo de procurar. Assim que inicia as manifestações, o dirigente, no caso, falou que o amigo espiritual dele queria falar com ele. E aí ele pergunta, mas o que ele queria falar comigo? Ele disse, pergunte você mesmo para ele. Então ele começa a conversar com esse espírito. Se manifestou, era a primeira vez que esse espírito se manifestava, ele foi fazendo algumas perguntas, mas a principal é que quando ele perguntou, pediu a identificação, ele falou que era a verdade e para você isso basta. Eu estarei com você em alguns momentos, vamos dizer assim, muito especiais, mas não me manifestarei lá na sua casa, por exemplo. Teve umas recomendações assim, e quando ele tentou saber mais coisas, ele falou só a verdade. Então, daí surge o espírito de verdade ou da verdade, que pode perfeitamente ser um dos espíritos que faz parte do grupo da espiritualidade superior que estava cuidando dessa causa. E ele não queria identificação, assim, mais específica, não queria dar nome, um nome conhecido, por exemplo, talvez nem tivesse, né? Um dia, ouvindo o Honório, falando do Apocalipse, no início do Apocalipse, que ele falava de 7 espíritos, né? Aqueles 7 espíritos das 7 igrejas, o Honório fala que um desses espíritos pode perfeitamente ser denominado como espírito de verdade. Um deles. Mas, de repente, todos eles poderiam usar esse mesmo título, né? Então, mas qual que é a ponte? Jesus promete a vinda do Espírito de verdade. Vem esse Espírito. Junto com ele, vem uma falange de espíritos, ditando mensagens, dando informações de altíssimo nível, de muito conhecimento filosófico, algumas informações científicas, poucas ainda de cunho religioso. Mas trouxeram as informações com uma lógica que não tinha como ele, que tinha uma cultura considerável, recusar. Então, eu imagino hoje, se me perguntassem, será que o professor Rivail, e logo depois o Kardec, será que ele sabia a resposta para algumas daquelas questões que ele fazia? Então, eu imagino que ele sabia todas. Ele podia não lembrar exatamente, né, como que os espíritos responderam. Mas aí você perguntasse, mas se ele sabia, então por que ele perguntou? Ele estava organizando um código para deixar para nós. Ele não precisava mais disso, daquele conhecimento. Mas ele precisava deixar de tal forma que nós pudéssemos utilizar esse conhecimento para o nosso desenvolvimento.
Porque nós realmente, a maioria das questões que tem no Livro dos Espíritos hoje, nós não sabemos a resposta. E olha que, quando eu falo hoje, eu estou dizendo que esse livro aqui no cantinho está na 4ª vez. Nós começamos a estudar na primeira casa que o cantinho estava, quando eu cheguei, isso foi em 1700 e alguma coisa, né? Mais ou menos isso. Foi até antes um pouco. Então, de lá para cá, nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos. Pegamos desde a introdução até o final, terminamos, voltamos, começou tudo de novo, terminamos, voltamos, terminamos de novo e já está na 4ª vez. Nós estamos na questão 99. Semana que vem a gente vai entrar na questão 99, que é a escala espírita. Certo? Então, estudando esse tempo todo, e eu fico até envergonhado de falar, né? Mas eu participo de pelo menos uns 4 estudos do Livro dos Espíritos ao longo do mês, todo mês. Aqui no cantinho, lá no Albino Teixeira. No Albino Teixeira está depois do meio já. Tem outras casas que eu vou aí, que é estudo do Livro dos Espíritos. Então, pelo menos umas 4 vezes por mês. Aqui no sábado à tarde tem estudo do Livro dos Espíritos. Eu participo de um deles. Então, a gente está estudando. E toda vez que lê alguma coisa assim, parece que nunca leu aquela questão. Não é que a questão é tão complexa, mas é tão diferente de tudo aquilo que a gente conseguiu estudar até então, que demora para assimilar, para a gente entender a ideia. Porque não é assimilar o escrito. Decorar o escrito é fácil. Pelo menos alguns, né? Não vão decorar 1019 questões. Né? Mas decorar algumas questões é fácil. Mas entender profundamente essas questões, entender a essência delas e principalmente colocá-las em prática, aí vai uma outra história. Certo? Bom, então nessa época, 1857, 18 de abril, por isso a homenagem hoje, com material de 501 questões, feito aos Espíritos, foi lançado oficialmente. Então, nasceu o Espiritismo, juntamente com o lançamento do Livro dos Espíritos, tá? E o Kardec também nasceu neste ano. Sim? Sim, tinha esse detalhe aí. Falou que era para ele corrigir o texto que ele estava escrevendo e que esse texto tinha um erro grave. Aí ele falou assim, mas eu já corrigi. Mas o Espírito falou, mas ainda está errado. Você vai voltar, vai pegar o escrito lá na 35ª linha, 35ª mesmo. Na 30ª faz de conta, né? Na 30ª, é só para ver assim, a precisão da informação. Você vai ver na 35ª linha que tem um erro lá. Eu até tive uma certa curiosidade para saber que erro era esse, mas eu acho que ninguém sabe. Acho que só o Kardec sabe que erro que era esse aí. Então eu não fiquei sabendo, não sei se existe, sabe? Não. Pois é. Então. Hein? Na 30ª? Então, assim, a precisão da informação, e certamente já chegou, achou o erro e consertou. Não é? Bom, então o que vai acontecer aqui? O livro saiu com 3 partes. Das 4 que tem hoje, ele saiu com 3. Ele saiu com a primeira parte, com a segunda e com a 4ª de hoje. E só na revisão, no relançamento, que foi acrescentada a outra parte, que virou aqui a 3ª hoje. Então, nessas partes, ele ficou. O livro centralizou, dividiu em 4 partes. A primeira parte fala das causas iniciais, das coisas iniciais, do princípio das coisas, né? Da origem, da gênese. Então, essa parte foi desenvolvida com o último livro da codificação, que tem exatamente o nome de Gênese, Origem. Ele foi publicado em 1868. Foi o último livro dele publicado. Certo? A segunda parte,
que fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, ela está desenvolvida no Livro dos Médiuns. Então, foi o segundo livro publicado por ele. O Livro dos Médiuns, ele traz a parte mais científica da doutrina. Porque ele explica as coisas que a doutrina descobriu, que deduziu muito especificamente sobre mediunidade. Que foi uma grande descoberta. Na verdade, não existia a palavra mediunidade, nem médium. Então, foi uma grande descoberta, com explicações, com classificações, com orientações sobre todas essas manifestações. Os títulos todos das manifestações. Então, foi tudo organizado no Livro dos Médiuns, de tal forma que quem pegar o Livro dos Médiuns para ler com atenção, com cuidado, com carinho, vai conseguir entender bastante coisa. Não vai conseguir entender tudo, não. Porque tem coisas que é muito complexa ainda, que vai depender de outros estudos, inclusive de participações mais efetivas nas reuniões, para fazer comparações. E quem não participar, quem não ver uma reunião mediúnica, quem não conseguir ver uma manifestação de um espírito através do médium, vai ter dificuldade para entender. Quando começar a ver isso aí, vai entender claramente. Ou mais claramente, a explicação que eles têm lá das manifestações e uma série de outras que ele vai explicar, que vai ficar em dúvida há muito tempo. A parte mais física até das manifestações, a gente ainda vai ficar em dúvida há muito tempo. Mas foi o segundo livro. Depois, na terceira parte, que é as leis morais. Essa veio depois, veio por último. As leis morais fala da lei de Deus de uma forma diferenciada. Eu quero crer que a terceira parte é a que realmente justifica o título de terceira revelação. Porque vejam bem, vamos raciocinar. A primeira revelação foi através do Moisés. O que chamou a atenção na revelação de Moisés? O que veio para orientar aquele povo que estava sendo liberto lá do Egito? Os 10 mandamentos. É considerada a primeira revelação da lei de Deus. Né? Primeira revelação da lei de Deus. Os 10 mandamentos. Certo? Aí vem Jesus, que seria a segunda revelação, não é? Ah, meu Deus, aonde que está o ponto que caracteriza a revelação? É claro que cada um vai interpretar de um jeito, tá, gente? Eu falo do jeito que eu interpretei, mas é claro que pode diversificar. No Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, eu considero a parte mais importante da Bíblia, certo? Especialmente do Novo Testamento. Eu imagino que todos aqui já leram o Sermão da Montanha todinho, né? Ou não? Podemos começar a partir de hoje, tudo bem. O Sermão da Montanha são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Dá para ler todinho, uns 40 minutos mais ou menos. É claro que ler sem entender, né? Porque ler para entender vai demorar bem mais. Mas, então, eu considero que o que caracteriza a segunda revelação é aquele momento, lá a partir do versículo 17 do capítulo 5 do Mateus, que ele fala que não veio derrogar a lei, que veio cumprir. E aí, a partir deste momento, ele faz uma série de comparações do que foi interpretado da lei antiga com o que ele trazia agora. Então, eu acredito que aí é que está a revelação, porque é o momento que ele explica mais claramente o que ele veio trazer em termos de lei e o quanto nós estamos distantes dessa interpretação que ele trouxe, essa informação, né, que ele traz da lei de Deus. Porque aí ele traz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele fala isso 6 vezes.
Por exemplo, né? Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo. É aí que a coisa complica. Então, na antiguidade, entenderam olho por olho, dente por dente, que tem uma relação com causa e efeito, entenderam que era uma lei para ser aplicada imediatamente após um julgamento avacalhado que eles faziam na hora lá e matava a pessoa por apedrejamento. Certo? Então, era a lei de Talião, que já tinha a sua origem lá no Hammurabi, né? Então, essa origem que veio estava muito recente, em torno de 500 anos, menos de 500 anos, né? Então, essa lei ainda estava muito recente naqueles que estavam reencarnando naquele momento. E interpretaram assim, as autoridades, inclusive, interpretaram dessa forma e cumpriram dessa forma, que era o entendimento que tinha. Quando Jesus vem, ele vem trazer o amor, que é a manifestação mais ampla da lei de Deus. Porque a lei de Deus é a lei de amor. Mas nós não compreenderíamos a lei de Deus ou a lei do amor sem passar pelo entendimento da justiça. Sem muitas vezes sentir a justiça na própria pele como consequência imediata de algo que a gente teria feito contra os outros. Então, primeiro você sente a justiça na sua própria pele, você vai entender a justiça, você vai pegar a teoria da justiça com todas aquelas informações que tem nos 5 livros do Moisés e uma série de outras informações que vem ao longo dos mais de 40 livros que tem no Antigo Testamento. Quando chega Jesus, ele traz informações muito elevadas. E foge, inclusive, né, quer dizer, foge do entendimento das pessoas que estavam naquele momento ali. Eles foram de um tipo de ter sido crucificado. Porque estavam muito distantes, mas ele trouxe a essência da lei de Deus, amor. Esse entendimento ficou vago. Então, vem a justiça primeiro, o amor lá na essência. Aí tinha que vir agora o Consolador para nos ensinar todas as coisas. Então, ele vai nos ensinar todas as coisas, principalmente pelo lado moral, que é o ponto mais importante do desenvolvimento da humanidade neste momento que nós estamos vivendo. É o lado moral. Nós estamos trabalhando e sendo trabalhados para nos transformar intimamente e ter a condição de seguir com a Terra para a regeneração. E a grande cobrança que vai existir de alguma forma para todos nós, principalmente da própria consciência, é exatamente da renovação moral, da mudança de comportamento. Vêm as leis morais, com 10 divisões também, específicas. Todo mundo sabe aqui, não vou nem perguntar, né? Todo mundo sabe? As 10 divisões das leis morais, né? Então ele trouxe as 10 divisões: adoração, trabalho, reprodução. Pode pular, tudo bem. Não precisa ser na ordem, não. Não, se souber, tá bom. Sociedade. Então, tem reprodução, conservação, destruição. A sequência. Não, eu não sei a sequência certinha de cor também, não. Tá bem, igualdade, liberdade, sociedade, progresso, justiça, amor e caridade. Aí, a última, vejam bem, eles falam que a última, essa, justiça, amor e caridade, é a mais importante. Por quê? Ela vai exatamente fazer um resumo de tudo e mostrar as 3 revelações, ou as 3 formas de revelação da lei para o nosso entendimento gradativo. Então, quando vem justiça, amor e caridade, na sequência da revelação, a gente entende que a caridade veio para intermediar a justiça e o amor.
Porque tinha uma lacuna entre uma coisa e outra. A caridade vem no sentido de ser o lema dessa nova doutrina que surgiu. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, ninguém chegaria ao ponto máximo do amor se não começasse da caridade doação de coisas, partindo do princípio material até chegar na essência do espiritual. Então é a caridade que vai fazer a ponte entre a justiça e o amor. Porque quando você começa a distribuir, começa a ajudar, você começa a promover a justiça. Quem tem mais oferece para quem tem menos. Quem tem mais coisas oferece mais coisas. Mas chega um ponto que quem tem mais sentimento oferece mais sentimento para aquele que não tem nenhum. E aí a gente vai trabalhando a caridade na sua essência até atingir esse ponto máximo que é o amor, que é quando a caridade e amor se misturam. Tá? A tradução da carta do Paulo, por exemplo, uns falam amor, outros falam caridade. E é difícil distinguir, separar um do outro. Mas a caridade é o amor em ação. A caridade é a ação do amor desde o seu princípio, quando é praticado com o máximo de pureza possível. Certo? Então, aí faz essa ligação entre uma coisa e outra. Bom, as leis morais, intermediando, né? As leis morais vão da pergunta 614 até a pergunta 919, que é a terceira parte do livro. Depois vem a quarta parte, das esperanças e consolações. E aí está no livro O Céu e o Inferno. Então, as leis morais no Evangelho e no Espiritismo, as esperanças e consolações estão desenvolvidas no livro O Céu e o Inferno. Tem uma introdução, grande inclusive, e tem uma conclusão também grande no livro. Mas basicamente é isso. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, quer comentar? Porque eu estou falando que eu organizei. Mas de repente tem alguma pergunta aí, tem alguma dúvida? Quem quiser falar, fica à vontade. Viu, Dela? Se quiser falar também, pode ficar à vontade, eu deixo. Tá bom? Eu sou muito generoso, eu deixo. Ok? Então, tem uma coisa aqui que eu gosto muito, que é a introdução do Herculano Pires. O que ele diz aqui? Tem que achar, né? Vergonha. Eu gosto dele, gente. Como se larga, ele é só pegado. O Herculano Pires fala assim, com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paráclito ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o, relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício. O edifício da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo. O seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro, não havia Espiritismo. E nem mesmo esta palavra existia.
Falava-se em espiritualismo, neoespiritualismo de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Esse é o Livro dos Espíritos. Tá? Na introdução dele, a introdução tem... Eu anotei em algum lugar aqui. 19 itens. Só a introdução dele tem 17, 17, né? Tem 17 itens. Só a introdução. No primeiro item ele fala assim: para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia, de confusão, né? Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar essa última crença as palavras espírita e espiritismo. Então, os seguidores da doutrina são os espíritas. A doutrina é o espiritismo, é a doutrina dos espíritos. Por que ela é a doutrina dos espíritos? Ficou bem caracterizada assim. Porque os espíritos foram definidos como seres inteligentes. Então, na primeira pergunta do livro, quando a gente entra no livro, a primeira pergunta, que todo mundo sabe de cor, acho que ela saber, né? Que ele pergunta o que é Deus, né? E a resposta é a inteligência suprema. A causa primeira de todas as coisas, primeira ou primária de todas as coisas. Então, inteligência suprema, inteligência, espírito. Quando lá na questão 23, ele pergunta o que é o espírito, com E minúsculo, eles falam que o espírito é o princípio inteligente do universo, no sentido geral. Princípio inteligente do universo. Tá? Quando ele chega lá na 76, que aí já entrou na segunda parte do livro, a primeira parte vai até a 75. Quando ele chega na 76, ele vai perguntar, o Kardec vai perguntar para eles, né? Como que eles definem os espíritos. Aí ele diz assim, vou ler aqui para não correr o risco de falar bobagem, né? Como podemos definir os espíritos, com E maiúsculo? Porque agora está tratando da individualidade. Certo? Antes era no sentido mais geral, seres inteligentes. Agora, individualidade. Como podemos definir os espíritos? O que eles dizem? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Inteligência de novo? Eles povoam o universo além do mundo material. Aí tem uma notiva, a palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Mas o elemento inteligente universal ele chamou de princípio inteligente. Quando ele vai para o espírito, ele chama de espírito. Aí nós vamos chegando à conclusão que eles vão nos definir como seres inteligentes de uma maneira geral, e sendo seres inteligentes classificados dentro de uma escala que nós vamos começar a estudar agora a partir da semana que vem, né? A gente deve entrar na escala espírita mesmo.
ele vai mostrar essa escala, classificando os espíritos, desde os impuros, que estão no 10º lugar da escala, até os puros, que estão no 1º lugar da escala. Então, a viagem do 10º lugar até o 1º lugar vai ser a nossa viagem de purificação. Quem estará se purificando? Os espíritos. Então, por acreditar que todas as inteligências que existem no nosso universo, pode-se dizer assim, são espíritos, podem ser denominados como espíritos, concluiu-se que essa é a doutrina dos espíritos, porque eles são os seres inteligentes superiores que ditaram essa doutrina para trazer o esclarecimento para nós, que somos os espíritos em desenvolvimento, ou seja, que estaríamos num ponto inicial da escala espírita. Certo? Então eles vêm trazer para nós algumas informações nessa doutrina que vão nos ajudar a percorrer essa escala até atingir um determinado objetivo, inclusive considerando a importância de, com as obras que vêm deles, e não é só o livro dos Espíritos, todas elas o Kardec atribui aos Espíritos. Então, essas obras trazem as informações para nós que são necessárias ao nosso desenvolvimento até vencer, até atingir essa condição de pureza. E Jesus já teria dito lá no Sermão da Montanha, né? Nas Bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 8, né? Ele fala que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando a gente faz essa relação desse versículo com a escala espírita, nós vamos entender a didática da escala espírita para entender o ensinamento de Jesus. E vamos concluir que a doutrina tem uma relação direta com o Evangelho de Jesus. Mas isso só foi acontecer de fato, quer dizer, perguntou por Deus, fez algumas questões aqui sobre Deus, e depois ele entrou em outras questões, as questões mais ligadas à própria doutrina, à filosofia espírita. Ele só vai voltar a questionar mais diretamente lá na questão 625, que é quando ele pergunta sobre Jesus. Qual foi o ser mais perfeito que foi oferecido à humanidade para ele servir de guia e modelo? Aí os Espíritos responderam, pede Jesus. Ou então só Jesus. Tá? Então Jesus aí passa a ser. Tem um comentário do Kardec que eu acho importante também lembrar, que eu não sei de cor, né? Questão 625, que já está na terceira parte, né? Aí ele diz assim, o comentário do Kardec. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Comentário do Kardec. Aí já, como é que ele sabia isso, né? Ele sabia. Certo? Então, aí eu laço a ligação com Jesus e a importância dessa ligação com a busca do entendimento do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita passa a ser para nós, então, especialmente os ensinamentos do Livro dos Espíritos, mas também ampliado por todos os outros, passa a ser para nós um método de estudo do Evangelho de Jesus. Então, a matéria que é o objetivo dos nossos estudos, principalmente hoje, é o Evangelho de Jesus. A matéria que nós estudamos é o Evangelho. E nós utilizamos como método para estudar essa matéria os princípios trazidos pelo Espiritismo. O Espiritismo, os Espíritos, vêm nos ensinar todas as coisas conforme prometeu Jesus. Todas as coisas relativas à nossa vida,
no nosso planeta, a nossa vida nos planetas que vamos construir a nossa condição humana. Nós estamos construindo a nossa humanidade através desse ensinamento que vem do Evangelho. Essa humanidade que já passou por todas as experiências na animalidade, agora estamos aprendendo a transformar o instinto em sentimento. E é a transformação do instinto em sentimento que vai desenvolver aquele amor que Jesus diz que deveríamos ter quando fosse proposto a nós. Por exemplo, o olho por olho, dente por dente. Aí ele fala, não resistais ao mal. Se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. Se te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha 2000. Aí vem o restinho lá. Mas só esses 3 aí tá bom, né? Eu guardei só esses 3 porque isso aí já está suficiente. Não resistir ao mal. Aí vamos pensar. Não resistir ao mal. Estou fazendo isso? Não. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Aí a gente interpreta de um jeito que a gente fica livre, né? Eu oferecer a face? Alguém me bate e eu ofereço outra para bater? Nem. Jesus, como diz aquele cidadão lá, né? Jesus devia ter bebido no dia que falou isso, né? Mas não foi bem isso, não. É que a gente não entendeu dessa forma. Com a doutrina espírita, nós aprendemos a ter coragem de interpretar o Evangelho, de pensar no Evangelho de uma forma livre para achar uma solução para os ensinamentos de Jesus, que tem que ter uma lógica para nós. E que certamente a lógica não é essa, de ser realmente oferecer o outro lado da cara. Nós temos 2 lados. Nós temos 2 lados da personalidade, por exemplo, né? O lado bom e o lado mal. Certo, errado. Orgulho, egoísmo, o egoísmo, orgulho e a simplicidade, a humildade. Na verdade, orgulho e humildade. Nós temos esses lados, não temos? Quando ele falou isso, ele estava nos ensinando que toda vez que nós somos ofendidos, foi na face do orgulho. Tá? Podem analisar, vocês não vão achar um outro jeito de entender isso. E aí fica realmente lógico. Foi agredido, foi ofendido, ficou ofendido, se sentiu agredido, orgulho ferido. E o que ele propõe? Quando te ferir na face do orgulho, do mal, oferece ao outro a da humildade, a da simplicidade, a do bem. Mas essa é mais fácil, né? Não, não é mais fácil, não. Parece, né? Mas vai ter talvez a mesma dificuldade que é oferecer o outro lado da cara. Porque muitas vezes a dificuldade é exatamente o que já mete de cara no nosso orgulho. Mas ele propõe isso. Quando ele propõe isso, nós vamos entender o outro aspecto. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Como que a gente poderia entender isso na visão espírita, vamos dizer assim, né? Pelo desenvolvimento da razão, por exemplo. 1000 passos são os 1000 passos obrigatórios do cumprimento da lei. Todos nós estamos obrigados, com livre-arbítrio relativo, a cumprir a lei. Se não cumprir, tem consequência. Então, se eu não quero consequência, eu tenho que cumprir. São os 1000 passos. É o cumprimento da obrigação. E os outros? Os outros é a caridade. É o que você passa a fazer depois que entendeu a essência do cumprimento da lei. O passo 1001 já é doação, já é essência do resultado do seu cumprimento da justiça, da lei.
aí você vai começar a desenvolver o amor. Mas você vai começar a desenvolver o amor. O passo 1001 é uma doação de uma moedinha para alguém, coisa que você não fazia de jeito nenhum. Mas agora entendeu a justiça e vai começar a distribuir alguma coisa que te esteja sobrando e que está faltando para alguém. E iniciou o que nós chamamos de caridade. Isso vai ser muito amplo. Você vai caminhando nesses passos todos, desenvolvendo o amor com a prática da caridade. Quando ele diz no lema que fora da caridade não há salvação, é porque através da caridade espontânea, a doação com o melhor sentimento, que extrapola a questão da lei, é que nós vamos realmente nos salvando intimamente. Que nós vamos resgatando voluntariamente os nossos erros lá do passado, mas que já estarão sendo resgatados de uma forma tranquila, de uma forma leve. Aí nós vamos desenvolver o amor através da convivência com o próximo. Aí ele deixa o resumo, né? Amar ao próximo, ou amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Quando ele deixa essa orientação, essa quase que obrigação, ele está nos incentivando a buscar esse desenvolvimento através da convivência. Amar ao próximo significa conviver com o próximo. E ao conviver com o próximo, nós só conviveremos bem se estivermos em troca de afabilidades, de doçuras, de ajudas mútuas. Estivermos disponíveis para ajudar, para beneficiar de alguma forma, estivermos abertos para receber ajuda também quando for necessário. Né? Aí vai ter o convívio com o próximo. Pôs os próximos mais difíceis dentro da nossa casa, para a gente fazer um exercício mais intenso lá, com uma certa obrigação ainda, mas depois vai virando a humanidade, a coisa vai se tranquilizando. E na última questão, que o tempo já foi embora, na última questão, que é a 1019, ele pergunta uma coisa assim, que nós já sabemos a resposta. Cadê a 1019? Acho que eles tiraram ela daqui. Vai ver que a folha caiu, eu nem vi. Aí vai ter 22. A tradução temporal vai ter 22. É? Então vamos na 1018. Não, aqui é 1019. Mas esse meu é mais antigo. Deve ser isso. Questão 1019. Olha a pergunta. Pergunta atualíssima. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? A última pergunta que o Kardec faz. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Resposta. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita. E chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, os espíritos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos que tentem deter a marcha das coisas serão excluídos.
porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes na sua exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido. E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original. Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois sofrerão mais privações do que os gozos que desfrutaram. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. São Luís é um dos espíritos que ajudaram na codificação. Então, depois nós temos aqui a conclusão, e aí finaliza o livro. E eu gostaria de finalizar fazendo um agradecimento, que eu falei desde o início que era um agradecimento, né? Tem uma mensagem que eu não tenho competência para escrever igual, né? Mas eu sei ler, né? Eu sei ler, nem recitar não sei, mas eu leio. Tá bom, né? É o nosso agradecimento, é o poema da gratidão do Divaldo. Eu acho que ele encaixa muito bem. Senhor, eu desejaria ser uma via láctea de estrelas para que as noites na terra fossem mais belas. Mas na minha impossibilidade de conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu tenho desejado transformar-me na chuva generosa, que ao cair na terra porosa, reverdece o chão. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um copo de água fria, atendendo à sede e à agonia de quem marcha em desesperação. Eu quero ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, eu serei a rosa solitária da frincha da rocha, embelezando a paisagem. Eu queria ser um trigal maduro, para matar a fome do homem, mas como nunca vou lograr, estou a rogar para ser um grão que, caído no chão, se multiplique no milhão e reverdece o mundo, dando ao homem pão. Eu queria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira e da paisagem rica de beleza, em nome da natureza. Mas como não hei de lograr, quero ser uma pedra pavimentando o chão para ajudar o homem a caminhar. Eu queria ser a escada que levasse o esteta ao seu fanal. Mas se eu não puder, quero ser o primeiro degrau. Quero ser o bosque, o pomar de águas frondosas, mas como ainda não dou frutos bons, eu me contento em ser uma árvore desgalhada na estrada, projetando sombra no chão. Para quando alguém passar de mansinho,
abandonado e sozinho, eu lhe possa dizer: olá, meu irmão. E se ele se voltar para trás e perguntar: quem és tu? Eu lhe posso afirmar: sou teu amigo. Vem comigo, dá-me tua mão, e lado a lado eu possa gritar: Senhor, eu gostaria de ser esteta, artista, cantor, musicista, pintor, para apresentar-te a beleza. Porém, me falta o extra, a magia, a cor e a grandeza. E porque não tenho tudo isso, deixa-me dizer: obrigado, Senhor, porque nasci. Pela honra que me dás, e eu não mereço, muito obrigado porque creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos os espíritos que colaboraram para a organização dessa obra que salvou tantas das nossas vidas. Obrigado.